Então que nem todo mundo vê isso dessa forma, que nem todo mundo que faz um projeto constrói esse projeto com essa consciência. Então, eu acredito que a contrapartida venha para justamente questionar isso. Né? Eu entendo que muitos projetos já, né, não precisariam de contrapartida porque já são redondinhos nesse sentido de acessibilidade, de acesso, mas muitos não. E essa que é a questão também. Se não existir a contrapartida, o que a gente pode fazer? Eu acho que daí a gente pode pontuar os projetos se eles são mais redondinhos em termos de acessibilidade e acesso, né? Tem um critério lá para pontuação. Eu acho que é uma proposta melhor. Agora, se não existir isso, pode ser que os projetos eles não venham com essa pegada. Essa é a minha preocupação. A palavra. Plenamente com você, Maíra, acho que tem isso mesmo. E o que eu acho importante é a gente estimular na inscrição, né? Como estimular que a pessoa, na hora de se inscrever, conte para a gente como é que se dá essa mediação que a Cassi fala. Como é que se dão essas portas e janelas. Sejam elas quais forem. De repente, para o meu, é só o meu espetáculo mesmo. De repente, para o teu, meu espetáculo mais uma oficina. E ficar a critério do que está se inscrevendo, ter a consciência e fazer a proposta de como isso vai se dar naquele projeto que ele está propondo. Não é uma coisa de ser contra, é uma questão de não ser impositivo. É um pouco essa a discussão que eu quero trazer aqui, né? Vou dar sequência aqui, tá bom, gente? A divulgação, né, que também ficam perguntando muito para a gente, como é que você vai divulgar, e a gente está numa transição, né, num momento de transição em que a gente está migrando muito do papel para o virtual, né? Acho que quase todo mundo aqui viveu uma parte que era um momento do papel, né, do impresso, do papel impresso, do flyer que você levava nos lugares impressos, etc. E a gente está migrando muito mais para um universo virtual hoje. E como é que a gente equilibra isso, né? Eu tenho falado muito assim, eu tenho achado assim, eu adoraria ter uma assessoria de imprensa e uma assessoria de mídias sociais nos meus projetos. Mas isso encarece demais, né? Porque são coisas diferentes, por exemplo. Então, tem uma parte que envolve design e, eventualmente, gráfica, tem uma parte que envolve assessoria de imprensa, tem uma parte que envolve comunicação em mídias digitais, que são, hoje, as pessoas, inclusive, que trabalham com isso, elas entendem isso de maneira muito separada. E elas têm, as que eu conheço, pelo menos, elas apresentam isso como centros de custos diversos, mesmo os lugares que fazem tudo, né? Conheço gente que, ó, se quiser o designer para ir para a gráfica, a gente oferece, empresas, né? Que eventualmente tem uma coisa ali de comunicação. A empresas de comunicação, você pode formatar os pacotes que você queira com ela para o teu projeto, que vai desde a organização do material gráfico até o design de material para as mídias sociais, até o monitorar e aplicar as mídias sociais, né? Cuidar das tuas redes. Você vê muita gente hoje trabalhando com uma coisa assim, você abre um perfil, você tem um perfil do grupo da companhia e entrega a senha e acesso para o cara que cuida, para a pessoa, né, que cuida de mídias sociais, ficar tocando aquilo no decorrer do projeto, que é uma ideia de manter teu projeto sempre aquecido, né, acontecendo enquanto você está ensaiando, né? E a assessoria de imprensa, as pessoas com quem eu dialogo sobre assessoria de imprensa, teve uma época histórica em que você ter uma boa assessoria de imprensa que te fizesse sair num veículo impresso era garantia de público. Trazia público para o teu espetáculo. Você saísse no Estadão ou na Folha, ia encher, né? Hoje, as pessoas que trabalham com assessoria de imprensa, elas falam, inclusive eu acho legal, porque eu acho que elas contam para a gente, assim, hoje a gente dá credibilidade. A gente não faz público. Não é a assessoria de imprensa que faz público, que garante a presença do público. A assessoria de imprensa traz credibilidade para o projeto. É conseguir fazer uma matéria, é conseguir fazer que saia uma crítica, é dar uma visibilidade consistente para o teu projeto em vários veículos,
com o qual você vai poder montar um clipping bacana para o futuro do projeto, mas não necessariamente traz público, porque o público hoje está muito imediato, do WhatsApp, do não sei o quê. Pergunto, qual foi a última vez que alguém aqui olhou um jornal para escolher o espetáculo que ia assistir? Ou a artes visuais, ou qualquer coisa assim, ou a exposição, ou a galeria, ou lançamento. Qual foi a última vez que a gente olhou no jornal para fazer essa pesquisa? Né? Então, hoje, a comunicação que nos faz sair de casa e ir aquele dia assistir aquele trabalho está muito mais ligada à comunicação de mídias sociais do que à comunicação de assessoria de imprensa. Mas, por outro lado, para um financiador, para o futuro do projeto circular, para um portfólio do grupo Companhia do Artista, uma boa matéria num jornal anunciando que você vai lançar é um registro muito mais significativo do que sair no site do Facebook. Então, como a gente, né, qual é o perfil do nosso público, o que que foi? Então, isso tudo são estudos que a gente tem que fazer e muitas vezes os editais, às vezes, eles perguntam para a gente o que que a gente está pensando em fazer em relação a isso. Né? São questões que fazem parte. E a acessibilidade tem uma coisa que, quando eu não sei se vocês acompanharam isso também, isso para mim foi, e eu já usei, confesso que eu já usei também. No primeiro momento em que os editais começaram a pedir questões de acessibilidade, a resposta base que eu via em muitos projetos era: vamos executar o projeto em espaços que possibilitem acesso universal das pessoas, em termos de mobilidade, principalmente. Né? Então, espaço que tenha rampa, ou que tenha elevador, ou que tenha coisas assim. Quer dizer, as pessoas colocavam que iam buscar espaços, mas não necessariamente investiam um trabalho, uma energia ou um orçamento para promover isso. Né? A minha garantia de acessibilidade é que o espaço seja acessível. Temos de rampa, do negócio, lá. Hoje a gente já encontra editais que excluem essa possibilidade. A gente quer saber o que você vai trabalhar de acessibilidade, Libras, tradução simultânea, sei lá o que você vai botar, mas não pode ser só fazer o projeto em espaços acessíveis. Né? Isso existe hoje também. E algumas coisas que, para mim, sequela desse mundo das redes sociais que a gente vive hoje, é algo que eu já vi, principalmente em chamamento, principalmente em evento, muito atrelado, inclusive, a viradas, tipo virada cultural, evento da prefeitura, umas coisas assim, que no chamamento perguntam número de seguidores no seu perfil. Eu acho horroroso. Eu me sinto ofendido. Né? Cara, licença rapidinho, com perdão da palavra, eu fico, com perdão do palavrão, fudido com um negócio desse. Eu já tive que passar por isso com editora. Editora virando para mim falando assim, dependendo da quantidade de seguidores que você tiver no Instagram, a gente coloca você. Ou seja, né, o conteúdo... Quem é que estava falando? O André, desculpa. André, desculpa, só que não me deu meu parecer. Sim, é isso. Sim, concordo. Pode seguir, André, desculpa. Você terminou? Terminei sim, tranquilo. Não, é isso, bicho. Assim, a gente já viu, né? E assim, como se número de seguidores desse qualidade para um produto artístico. E está muito apartado disso. Não existe uma relação direta entre número de seguidores e qualidade de um trabalho artístico. Definitivamente não tem. Pode ser, mas não é uma relação direta. Né? E algumas coisas, às vezes, que aparecem também são, principalmente, projetos ligados a
patrocínios de empresas que eles trazem umas perguntinhas, às vezes, específicas que te liguem àquele patrocinador, né? Então, sei lá, a Natura vai também te perguntar qual é a relação do teu projeto com questões ambientais, que não estava no edital, não faz parte de um projeto necessariamente de captação, não faz parte de uma base estrutural comum de um edital, mas como isso é uma questão para ela que vai patrocinar, ela quer saber como é que isso se dá. Sim, vamos sim, Adri, vamos sim. 2 minutos só para encerrar isso aqui. E ou outro exemplo, por exemplo, que eu vejo quando a gente comentou na aula passada, né? Editais de empresas de tecnologia, Oi Futuro, Vivo, Claro, que tem um perfil muito com tecnologia e juventude, fortemente, né? Que te perguntam qual é a relação do teu projeto com esse tipo de questão. Ou seja, é um chamamento que coloca para você uma questão além do que você tinha previsto, né? Além do que faz parte exatamente do teu projeto artístico, que pode ter a ver ou não, mas que então você pode ter que precisar criar uma ponte e entender se teu projeto é possível no teu projeto criar essa ponte para dar resposta para isso. Enfim, terminando aqui, vamos para o intervalo, Adri. Desculpa ter estendido mais do que o habitual. Imagina, Zé, quando o papo tá bom, a gente faz isso. A gente vai indo. Gente, 10 minutinhos de intervalo e aí no retorno a gente faz a nossa fotinha, registro. Agora são 20h41, a gente volta às 20h51, tá bom? Até já já. Para desenvolver, para atender determinado. Opa! Opa! Volta? Aguenta aí, Zé, só um pouquinho. É que a internet está instável e deu uma parada. Peraí que já volto. Alguém me perguntou no chat se estava gravando. Está gravando. Vai ficar disponível no canal. Oi, está gravando, né? Do Observatório. Isso. Vamos seguir? Voltou, Rô? Já está gravando? Já está aí? Não, já estava assim, teve uma instabilidade, mas já voltou. Desculpa. Então, é uma informação muito importante a gente ter, a gente saber que o poder público ele tem que me dizer tudo o que ele quer de mim, né? E que ele não pode me pedir coisas depois. Esse financiador, esse contratador, o que quer que seja, ele não pode me pedir depois uma coisa que ele não previu, que ele não me disse. Porque é isso. Isso sempre pode implicar em equipes, em custos, em planejamentos, em tempos, em demandas e uma série de coisas, né? Então, eu acho muito importante que alguém ou alguéns do projeto leia ele integralmente em todos os seus detalhes. Porque, em geral, o que eu vejo é aqueles que cuidam do artístico, muitas vezes falam o que é que eu preciso ter para mandar o projeto? O que eu preciso responder para mandar o projeto? O que é que o edital pede para a gente participar? Né? E é a parte do projeto, que são aquelas perguntas que estão ali, que a gente viu até a primeira parte hoje. Agora, tem toda uma série de relacionamentos que a gente tem com o poder público quando a gente está executando um projeto, que não está ali na parte que a gente manda o projeto artístico, que está em outros pontos do edital, né? E isso traz implicações muito significativas. Eu acho mesmo que alguém tem que cuidar disso. É o que, na minha prática, eu chamo que é a pessoa que faz uma direção de produção. A pessoa que cuida da direção de produção
é a pessoa que acontecendo o projeto, não só no sentido do artístico, mas no sentido de todas essas relações. E essa pessoa, pessoas, o que quer que sejam, tem que estar monitorando. Isso é muito importante, né? Para a gente sacar o momento de mandar um relatório, como esse relatório tem que ser, momento de se precisa ou não precisa mandar uma prestação de contas parcial, se é necessário, como isso é feito, independente do meu cronograma, qual é o limite de prazo que esse poder me coloca para eu executar o projeto e finalizá-lo, se isso tem, se isso não tem, né? O que ele vai exigir de mim em termos de documentação para eu ser contratado, o que eu tenho que apresentar para depois que a comissão olhou, viu, analisou, selecionou meu projeto, o que ele vai me pedir para fazer o contrato, como é esse contrato, né? A gente entender. O edital está aberto hoje. Quando o projeto começa? Isso é uma grande questão para a gente. Isso é uma questão fundamental, porque isso implica em pessoas participarem ou não do projeto por motivos da vida delas. Quando eu vou convidar a Cassiane e a Adriana para serem bailarinas do projeto que eu estou desenvolvendo, elas querem me dizer quando é que isso vai acontecer? Em que momento? Para eu saber se eu não vou estar fazendo outra coisa. Para eu saber se eu estou disponível, para eu saber se eu não tenho uma viagem no meio desse caminho, né? E não sei se isso é nítido para todo mundo. Isso está no edital. Está nas outras partes do edital que vão para além dos elementos de projeto que ele me pede, né? Então, eu vou dar só uma mapeada, vou passar uma transversal em um edital aqui do PROAC para a gente ver como ele nos conta essas coisas, né? E eu acho mesmo que alguém do projeto, ligado ao projeto, tem que cuidar desse mapeamento. Eu acho isso bem importante. Em geral, é a figura do produtor, mas independente, né? Às vezes, um coletivo que não tem um produtor. Beleza. Alguém tem que cuidar, né? Não. Não, assim não. Assim não é bom de ler. Desculpa. Tem que ser sem o... Oh, meu Deus. Oxi. Fiz besteira aqui, gente. Espera um segundo só, por favor. Alguma besteira aqui. É isso. É isso mesmo. Eu fiz uma besteira aqui. Bom, vocês estão vendo, né? Então, assim, ó, o edital, ó, ele tem 44 páginas, né? Então, alguém tem que cuidar de ler disso, gente. Alguém tem que cuidar de ler esse negócio. É óbvio, conforme a gente vai fazendo isso ao longo dos anos, né? Se a gente vai criando essa praxis, se a gente vai participando continuamente desse negócio, chega uma hora que muito disso a gente pega o jeito e muda pouco de um ano para o outro, né? Em geral, editais regulares que acontecem todo ano de entidades, de governos, etc., eles mudam muito pouco de um ano para o outro, né? Mas podem ter mudanças, e é importante a gente estar ciente do que está acontecendo, e isso
que está aqui vai servir para essa pessoas que cuidam da organização, da burocracia do projeto, se monitorarem naquilo que precisa ser feito, né? Não vou ler todas as palavrinhas aqui, depois alguém quiser parar em algum ponto específico, a gente pode parar, mas eu vou fazer um mapeamento aqui para a gente ir passando. Então, ele me apresenta, que é da Secretaria de Cultura, que é um edital de teatro, que está baseado nas leis tal, que é a 8666, que é a lei de licitação, essa lei estadual, etc., que é a lei do PROAC, essa lei aqui é a lei do PROAC, né, que instituiu esse programa do Estado de São Paulo, e tal. Qual é o objeto desse concurso? É apoiar financeiramente projetos presenciais online que tenham por objetivo produção e temporada de espetáculo de teatro, exceto para o público infantil, porque o público infantil tem um edital específico aqui dentro do PROAC do Governo do Estado, e para proponentes sediados ou domiciliados no Estado de São Paulo. Vale observar que, no mínimo 50%, vai ser para proponentes que se identifiquem como residentes fora da capital, né? Isso foi uma conquista dos movimentos sociais, foi uma conquista do Fórum da FLIGSP, da qual a Cássia e a Adri fazem parte há muitos anos. Isso foi uma das disputas que a sociedade civil fez com o governo no sentido de contemplar mais intensamente, fazer uma distribuição melhor dos recursos que o Estado tem em relação ao Estado como um todo. Uma das formas que se conseguiu isso, porque havia uma contemplação que, além de haver uma concentração de recursos no Estado de São Paulo, muito focado na capital, em termos de equipamentos, oportunidades e recursos de investimento mesmo, ainda o edital tinha uma questão que ficava a 70%, 80% dos recursos na capital. Quer dizer, o interior tinha pouquíssimo acesso, né? Que é desse edital que a gente fala que é uma das poucas coisas que chegam no interior. E isso foi uma conquista. Então, isso entra no edital. Então, independente de um projeto da capital, na análise da comissão, ter uma nota maior do que um projeto do interior, se isto acontecer, há que se respeitar que 50% seja para fora da capital, né? Eu vejo isso também já em outros estados. Isso também é isso é uma questão que tem se replicado e eu acho que é importantíssimo. Ali no estado da Paraíba, o Joilson, a descentralização ficou aqui no estado da Paraíba, para a descentralização dos recursos, ficou regionalizados os recursos. Muito bom. Vocês criaram um modelo que é por regiões, tem uma verba para cada região. É isso, Joilson? Então ali, o estado da Paraíba é distribuído em determinadas regiões e tem uma especificidade de valor para cada região, né? Então, isso é uma questão da gente problematizar essa questão de concentração de recursos mesmo. Isso é fundamental, como a gente pensa numa política pública que atinja mais amplamente os moradores e os fazedores como um todo, isso é fundamental. O Ceará também tem isso, que eu vi recentemente, né? Aí, no caso, hoje a gente também tem as pontuações de etnia, gênero e pessoas com deficiência. Então, também temos, em muitos editais hoje, trazem isso, que dão uma pontuação a mais, e esta pontuação a mais, para quem eventualmente não conheça, ficavam nas grandes cidades. É exatamente isso, Joilson. É exatamente isso. Caso alguém não conheça o edital do PROAC do Governo do Estado, esta pontuação de etnia, gênero e pessoa com deficiência que tem feito os projetos terem nota acima de 10. Porque ele tem dado meio ponto a mais na classificação do projeto por princípio. E aí o projeto tem 9,82 da comissão, na hora que vai fechar a nota, ele fica com 10,13, porque ele tem meio ponto a mais. Isso chegou ao ápice desse exemplo que eu dei hoje, que a gente comentou na primeira parte, que o edital de iniciantes, a nota 10 já era corte.
A nota 10 já estava excluído. Todos os aprovados teve nota 10,01 até 10,38. Sei lá, todos, né? A gente vai olhando, ele vai contando isso tudo para a gente, ele fala para a gente os valores disponibilizados, os módulos, o quanto tem de dinheiro. Então, é nisso aqui que a gente consegue, por exemplo, quem é nerd e gosta de estudar essas coisas, né? Entender qual é o máximo de contemplados que poderão ter no edital, e aí, quando sai a lista de inscritos, você já poder problematizar essa questão. Escuta, financiamento público, Estado, ente, pouquíssima gente será contemplada. A gente precisa levantar questões de como atender a demanda para essa, porque pelo que está aqui é no máximo X projetos. Então, se tem projetos que no máximo é 100 mil e eu tenho 5 milhões, no mínimo é 100 mil. Se eu selecionar todos os projetos de 100 mil, eu vou ter 50 projetos contemplados com 50 milhões, com 5 milhões. Este edital teve 1.000 inscritos esse ano. Esse aqui que a gente está olhando. E a gente já sabe que seriam 50 contemplados. Né? A gente já vê essa defasagem logo na inscrição. Mas isso é... Né? Caso haja projetos selecionados, tiver mais dinheiro, eles podem contemplar mais, que é uma forma de deixar que se não tiver demanda. Aí ele traz um conjunto de definições, que é que ele entende por produção, que é que ele entende por temporada, o que ele entende por online, que é que ele entende por projeto, o que ele entende por contrapartida, o que é que ele entende por proponente, quem é este órgão que contrata. Né? Ele vai contando para a gente essas coisas. Quem pode participar? Se é um projeto só para pessoa física, se é um projeto para pessoa jurídica, se tem que ter um tempo de existência. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem que ter 2 anos de existência no estado, apesar de que para você ser governador de estado não precisa, lembrando da nossa TPE, para ser governador de estado não é necessário morar no estado de São Paulo há mais de 2 anos, mas para participar do edital é necessário. Né? Ele disse pode ser MEI ou não, que é uma coisa que cada vez mais existe hoje. Né? Então, a MEI, que é uma ferramenta que foi criada muito para pessoa, indivíduo, poder fornecer nota de um jeito mais simples, acabou virando proponente de projeto, né? Com o tempo, com a execução. E temos várias questões que estão envolvidas com isso, questão do limite de valor. Então, essa coisa de não ter que emitir nota, tudo bem, porque não estoura o valor da MEI, mas se é num lugar onde tem que emitir nota, você pode estourar o valor do teto da sua MEI muito brevemente. Tudo isso são questões que a gente precisa ficar atento. Né? Cooperativas também têm as suas especificidades, então ele vai trazendo essas coisas. Se pode pessoa física, né? Quem não pode, então quem pode, quem não pode. Então, teve um tempo aqui no estado de São Paulo em que qualquer relação com qualquer nível de governo do estado de São Paulo, você não podia nem participar de projeto do PROAC. Então, causava uma coisa... Olá, Carlos, bem-vindo de volta. Causava uma coisa que era... no meu projeto tem toda a pertinência eu convidar um professor da USP para dar uma palestra de contrapartida. Faz todo sentido, né? A gente não podia contratar um professor da USP por ser uma entidade do governo do estado e por ser um edital de estado. Antigamente não podia. Hoje, essa vedação, por exemplo, já não há. O professor da USP não pode ser proponente, mas ele até pode participar do projeto. Mas a orientação que eu dou sempre é, na dúvida, pergunte. Se ficar com dúvida de se pode ou não participar, pergunte. Pergunte para o financiador. Como você pergunta? Importantíssimo, gente. É fundamental isso tudo que a gente está falando.
é a gente, sejam melhores ou sejam piores, sejam mais eficientes ou menos eficientes, a gente tem canais de comunicação com o poder público para tratar questões do nosso projeto. Custa nada a gente mandar pintou dúvida, manda um e-mail para os caras, manda um e-mail. A gente tem um gestor de projeto, em geral, é atribuído um gestor de projeto. É da própria lei de licitação que haja, e da Miroski também, que regula muitos editais atualmente, que haja alguém do poder público acompanhando os projetos, numa escala até que deveria ser melhor do que eles fazem mesmo, né? Quando se fala de acompanhamento de projetos, na lei se fala, inclusive, de ir em ensaio, né? E participar ativamente, visitas ao proponente. Isso raramente acontece, apesar de já vi acontecer, isso raramente acontece, mas tem alguém que acompanha, que é alguém com quem eu, como produtor, como gestor, como diretor de produção do projeto que está acontecendo, eu tenho total liberdade e direito de me comunicar com essa pessoa para tirar dúvidas. É muito importante a gente entender que a gente está numa relação com o poder público. Tem um lado e tem um outro. A gente não tem que saber de certeza tudo como eles esperam que a gente faça. A gente pode ter dúvidas, e na dúvida pergunta, ou na dúvida de entendimento, né? Ele nos fala da inscrição, período de inscrição, se pode inscrever só um projeto, pode inscrever dois, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E o que é que eu preciso mandar? Aqui, documentos necessários para inscrição, é onde está aquele nosso projeto que a gente vai colocar aquelas nossas perguntas. Tudo que veio antes e tudo que veio depois, em geral, não está naquelas perguntas. São outros elementos do projeto, né? Aqui é onde a gente encontra os elementos que o poder público vai querer que a gente apresente. E é aqui que vai dar a escala para a gente de, se eu respondi aquele conjunto de perguntas, se eu tenho o meu projeto escrito, se eu tenho ele já uma ideia do que ele é, que pedaços, ou o que eu tenho que organizar, que informações eu ainda preciso acrescentar para poder participar disso aqui. Né? E aí ele começa a me contar que ele quer apresentação, relevância, proposta de dramaturgia, um projeto de teatro, perfil de público-alvo, expectativa de público, previsão das cidades, plano de divulgação, cronograma de execução, orçamento detalhado conforme planilha do anexo 1. Então, tem muito edital que nos dá modelo de planilha que ele quer que a gente use, que a gente toma como guia, não necessariamente como regra absoluta, mas ele te dá o mínimo de informações que ele quer saber, né? Pode ver que está tudo aqui naquelas perguntas que a gente fez, né? O que, como, quanto, quando, onde, por quê, para quem, está tudo aqui, né? Currículo do proponente, ficha técnica, breve currículo dos participantes, detalhamento da proposta de contrapartida, mas ele não me disse aqui o que é a proposta de contrapartida dele. Então, tem algum lugar desse edital, dessas páginas todas, onde eu espero que ele me diga. Né? Minha contrapartida ali, a básica que eu apresentei para vocês. Eu vou criar o espetáculo de dança e fazer 10 apresentações. Agora, eu preciso mandar mais coisa? Eu tenho uma outra contrapartida obrigatória dentro de toda a discussão que a gente estava fazendo? Ele tem que me dizer. Né? E anexos obrigatórios e tananã. Né? Aí ele me diz o que é que eu preciso ter de documentação como proponente para poder participar. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das coisas que, quando a gente está interessado em participar de um edital e recebe a notícia de que ele abriu, é muito importante alguém começar a olhar se toda a minha documentação está ok. Se eu estou com as certidões nos prazos, se eu tenho todos os documentos, declaração de inscrição, anexo 3. Também tem um anexo lá que eu vou ter que preencher. Né? Meu CNPJ está ok, ele tem 2 anos. Qual é o meu tipo de ato constitutivo? Né? Documento dos representantes. Será que ele me pede algum tipo de certidão? Tem editais que, para inscrever,
ele já pede as certidões, tem outros que não. Tem muitos editais que estão deixando para pedir as certidões depois, na hora de contratar. Porque aí só vai pedir certidão e só vai ter que checar se a certidão está ok daqueles que ganharem. Né? Teve um período aí que muitos editais pediam a gente uma série de certidões para participar. Para mim fazia pouquíssimo sentido, né? Assim, quer dizer, é um monte de documento que eles têm que checar se está ok, porque aí se pediu, eles têm que checar se está ok antes de mandar para a comissão de análise, porque eles têm que mandar para a comissão de análise projetos que possam ser habilitados. Isso gerava muito mais trabalho para o próprio poder público. Então, o que a gente vê muito hoje acontecer é que documento de contratação vem só depois, né? O que precisa para a pessoa física? Então, pessoa física, basicamente, hoje tem sido comprovante de identidade e comprovante de endereço, gente. É o que mais tem sido pedido para a pessoa física. É basicamente isso que pede para os editais que aceitam pessoa física, né? Ainda diz se tem saneamento de falhas, se não tem saneamento de falhas, o que acontece se eu mandar errado. Tudo isso ele tem que me contar, né? Aí ele me diz como a análise é feita. Então, o poder público ele propõe alguma coisa a ser considerada pela comissão de análise na hora que vai avaliar os projetos. No caso de arte, é tão difícil isso, né, gente? Ter com critérios objetivos. Ela passa por algo do imponderável, né? Qualidade e relevância artística cultural do projeto. O que é isso? Né? Qualidade em relação a quê? Relevância em que sentido? Porque na minha trajetória tem uma relevância, mas no conjunto da obra, do que está sendo proposto naquele edital, naquele momento, ele pode ser menos relevante. No conjunto, né? Porque tem um momento da comissão ali em que se tem uma, principalmente porque a gente não tem um atendimento universal, tem um momento em que a gente está olhando o conjunto de projetos, tem um momento que eu olho específico o teu projeto e olho os aspectos que o teu projeto me traz, e tem um momento em que, na sequência que a gente vai lendo, ele entra em relação com os outros. Ele entra, então, inevitavelmente, tem um momento em que começa a acontecer uma comparação na hora que você tem que fazer o recorte de seleção. É inevitável, né? Então, critérios como qualidade, né? Potencial de impacto cultural e formação de público, isso já é um pouco mais mensurável, né? Que pode envolver quantidade de informações, de apresentações, pode envolver modos de divulgação, pode ter oficina, né, as atividades de contrapartida que o projeto traga. Isso são coisas que pode ajudar uma comissão a entender que impacto que esse projeto pode acontecer, pode promover, né? Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos, aí, honestamente, para mim, eu acho que isso tem que ser avaliado em relação ao projeto proposto. Eu tenho que entender se as pessoas que estão naquele projeto me apresentam qualificação. Não dá para comparar a qualificação das pessoas do meu projeto com as pessoas do projeto da Cassiane. Eu acho que não tem como, né? Eu acho que aí é uma qualificação dos envolvidos na minha ficha. Então, para aquilo que eu me propus a realizar, estas pessoas com estes currículos atendem, dão conta, apresentam histórico de gente que tem qualidade, que tem formação, que já exercitou, que conseguem desenvolver, me mostram que conseguem desenvolver aquilo que eles estão se propondo, né? Acho que para mim é nesse lugar. Aí, aquele negócio que eu falei que era a questão estrutural, daquele bloco de conjunto de coisas que eu falei que eram as questões estruturais do projeto, né? Cronograma, orçamento e ficha técnica, né?
Então, isso vai ser muito avaliado nesse lugar da compatibilidade orçamentária, da viabilidade e adequação do cronograma. Né? Então, aqui, para mim, é onde estão sendo avaliados aqueles elementos ali. Né? Os projetos são avaliados os aspectos técnicos do projeto. E aí, histórico do proponente. Então, quando o nosso amigo... eu estou com medo de errar, não. Foi o Pedro que fez a primeira pergunta do negócio da livraria, não foi? Foi o Pedro que fez a pergunta? Não? Foi o André? Quem foi que fez aquela pergunta? Foi o André. Né? O André trouxe a questão, né? É porque eu não tenho muita experiência, ou é porque eu tenho, ou é eu não sei o que lá. Né? Então, aqui, por exemplo, é aquilo que eu te falei. Não necessariamente nos outros aspectos, A, B, C, D do teu projeto, você não teve uma nota suficiente para você estar no rol dos eleitos que entraram neste momento, neste edital. Né? É disso que a gente está falando. Mas aqui, por não ser exatamente, talvez, o teu viés primário ou não ter tanta experiência nessa área, pode ser que neste lugar você tenha tido uma nota um pouco mais reduzida. E isso fez com que você não fosse selecionado nesse momento. Mas isso é suposição que a gente está fazendo dentro do perfil que você trouxe, né? Então, aí ele fala que tem essas relações da comissão, vai seguindo. Comprovação da execução do projeto. Então, ele me diz como eu tenho que comprovar que executei. Ele me diz o que ele quer que eu apresente para ele, mostrando que aquilo que eu propus e ele me deu o recurso, eu realizei. Isso aqui é um dado que o responsável pela produção, pela organização, por essa relação com o poder público, tem que ter na mão o tempo todo. E é uma ferramenta que a gente tem que, por exemplo, né, já me vi várias vezes, galera, não temos mais tempo de adiar a estreia. A gente vai ter que estrear agora até o final de novembro, porque até o final de dezembro a gente tem que entregar o relatório. Né? Tem algo aí que, às vezes, essa relação da produção e nisso aquilo que eu estava falando, né? O quanto ser financiado traz questões para a própria execução do projeto, para além do artístico. Talvez para o artístico quisesse, desejasse pelo próprio desenvolvimento do projeto, ficar mais 2, 3 meses maturando a obra. E dependendo do tipo de relação, de contrato que a gente tem, isso não é possível. Ou, no mínimo, a gente tem que, no diálogo com esse poder público, ver com ele se é possível adiar a finalização, sem implicar em mais recursos, não vai me dar mais dinheiro, se as pessoas todas que estão envolvidas vão topar ficar mais tempo sem receber mais meses. Então, isso tudo a gente tem que ter. Então, ele tem que me dizer como ele quer. Ele quer que eu apresente o relatório. Eu tenho um relatório de execução e eu tenho um relatório final. Então, ele me conta, né? Ele quer, por exemplo, que eu mande para ele, tem informações nos anexos, a gente vai chegar lá nos anexos depois, né? Ele quer que eu mostre relatório de acessos e estatísticas no caso de projetos online. Então, quando eu ponho um projeto que é online, o YouTube, o Vimeo, o Facebook, ele me gera estatística. Ele me gera estatística de acesso. Ele me gera número de visualizações. Então, isso pode ser um elemento solicitado. Então, se eu faço um projeto online e eu ponho ele no ar, eu não posso apagar quando o projeto acaba. Eu tenho que deixar ele existindo. Às vezes eu boto ele não público mais, né? Eu boto como um link privado, mas eu preciso manter esse link existente até eu terminar por completa a relação com o poder público. Porque em qualquer momento eu posso ser solicitado a comprovar isso, né?
Registro documental de atividades, como vídeos, matérias publicadas, fotos, programas, folder, cartazes, outras mídias, entre outros. Então, isso aqui me sugere, não são todas, né? Então, tais como, não exige todas, mas me sugere matérias de mídias, de registros, que o poder público considera razoável. Disso pode ter, então, implicações para eu pensar no próprio orçamento do meu projeto. Eu vou pôr alguém para registrar em vídeo? Eu não estava pensando em fazer o registro, mas talvez eu ponha o registro. Eu considerei o designer no meu orçamento, eu coloquei fotógrafo, eu vou fazer isso que a gente estava discutindo, de botar mídias sociais e assessoria de imprensa, né? Então, esses elementos podem ser, a gente pode levantar eles dessas questões aqui. Nota fiscal, a gente vai ter um capítulo sobre a questão da prestação de contas. O poder público, algumas vezes, eles pedem que a gente entregar fisicamente a nota fiscal. Atualmente, em geral, eles pedem mais quando tem compra de equipamento. A prestação de contas atualmente, em muitos projetos, porque, inclusive, as secretarias de cultura estaduais, municipais, não têm mais espaço físico para ficar guardando nota fiscal, eles não têm pedido para a gente mandar as notas fiscais fisicamente. Isso não significa que eu não tenho que tê-las, né? Então, pagamento sempre com nota fiscal, ou RPA, ou pagamento de imposto, qualquer coisa, gente, sempre. Aí é uma praxis que, para mim, é sempre. Eu tenho tudo escaneado. Tudo. Todos os pagamentos, ou são digitais já, né? Eu recebo a nota digital e pago digital pelo banco, dentro da medida do possível, mas no que é físico, ou nos editais que aceitam cupom fiscal, aquele cupomzinho amarelo de combustível, de comida, qualquer coisa assim, de recarga de bilhete único que eles aceitam, escaneia. Principalmente esses amarelos ou marronzinhos, que são queima, né, de papel, eles apagam com o tempo. Então, tem um instrumento legal aceito pelo poder público como objeto para prestação de contas financeira, que depois de um ano some. É bem louco esse negócio. Para mim, ele é bem louco, né? Ele aceita. Então, a solução é escaneia e guarda num drive, guarda na nuvem, guarda no HD externo, guarde tudo, até você ter absoluta certeza de que você não vai mais ser cobrado, né? Borderô, quando for o caso alguém não sabe o que é borderô, é comprovante de público nos espaços, né? Principalmente para as artes cênicas, isso é muito utilizado com esse nome. Informativo de despesas, veja que ele tem a nota fiscal é uma coisa, informativo de despesa é outra. Informativo de despesa é a planilha de Excel que eu tenho que entregar para ele, né? Quando a gente faz atividades num espaço, seja num teatro, numa locação, numa ONG, num espaço de um coletivo, numa galeria, eles pedem para a gente ter uma declaração das instituições de que a gente fez a coisa lá. Eu me sinto absolutamente abusado, gente. Eu fico pé da vida com isso, em certo sentido. Eu acho que a gente é cobrado num nível em projeto cultural que é da ordem... Porque, assim, eu fiz a divulgação, está no flyer, eu tenho foto, está filmado, mas eu ainda preciso que o espaço faça uma cartinha dizendo que eu apresentei lá. Eu acho exagero, mas pede, né? O PROAC, por exemplo, exige que a gente
tenha o nosso material gráfico aprovado pela secretaria. Então, eles pedem para a gente no... Então, é isso. Eu faço o designer, mando para a secretaria aprova ou me pede correção. Ah, precisa mudar a frase, esse logo não é aqui, muda uma chancela de produção, realização, não sei o que, não sei o que lá, o logo não é mais esse, espaçamento, né? Às vezes tem uma coisa de espaçamento entre os logos. O governo do estado gosta disso. Existem seres humanos que são pagos pelo governo do estado de São Paulo para contar quantas letras Os existem entre um logo e outro do teu objeto gráfico. Existe essa pessoa que te manda um e-mail dizendo, ó, o espaçamento do logo 1 para o logo 2 precisa ter 5 letras Os entre um e outro. Isso acontece. E aí você refaz, manda, e você recebe um e-mail, ó, o seu material foi aprovado. Só a partir de então, em tese, é que você pode divulgar. Então, a divulgação das minhas apresentações, a divulgação da minha oficina, a divulgação da minha atividade de contrapartida está diretamente atrelada a essa aprovação do material gráfico por parte da secretaria. Então, esta aprovação tem que entrar no meu cronograma de trabalho de produção. Eu tenho que combinar com as pessoas que a arte tem que ficar pronta um tempo tal, de modo que dê tempo de mandar para a secretaria, ser aprovado ou voltar para refazer, e aí refazer, mandar de novo e voltar aprovado antes da atividade ter data para acontecer. Isso organiza o meu orçamento, isso organiza ou determina, isso influi no cronograma de desenvolvimento do projeto. E alguém tem que estar sabendo disso. Alguém que está no projeto tem que saber disso. E cobrar as outras pessoas nisso. Né? Aí ele traz um conjunto de informações gerais. Né? Informações gerais. Olha só. Contrapartida, aquela história da contrapartida, olha onde eles põem. Informações gerais. O proponente deverá realizar as seguintes contrapartidas obrigatórias: evento de lançamento ou atividade equivalente do projeto, realizada em local de livre acesso público no estado de São Paulo, quando for o caso, palestra sobre a sua atividade profissional em espaço de livre acesso público ou online. Então, aquilo lá em cima, no projeto, que ele me falou de contrapartida, está aqui, ó. Onde está? Declaração de contrapartida, está na página 6. Ele demorou até a página 9 para me dizer o que ele entende por isso. Então, se eu estou olhando para o edital só naquilo que diz respeito, o que é que eu tenho que responder na plataforma para participar, isso pode me passar despercebido. Né? Então, aí, ele continua. Documentos, tal, tem que ter... Você tem que... A exposição de responsabilidade do proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil para a secretaria, principalmente quanto às certidões, etc. Caso seja detectada alguma falsidade nas informações e documentos apresentados, o projeto será desclassificado. Serão desclassificadas propostas constituídas por conteúdo de propaganda religiosa ou política. É tão difícil propaganda... Por propaganda, não, né? Mas qual projeto não tem uma política envolvida, né, gente? Mas é isso, não pode ter propaganda religiosa, propaganda política. Ele põe algumas vedações, ônus de participação, se tiver algum investimento de custo, etc., responsabilidade sua,
né? Casos omissos que não apareçam poderão ser discutidos pela secretaria. Ao submeter o formulário, você está totalmente de acordo com estas 44 páginas. Não só com as ideias do que você tem que mandar. Você está concordando com tudo que está escrito aqui, né? É responsabilidade sua, proponente, acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado. Quantas vezes a gente viu acontecer gente falando: fui selecionado, mas não vi. Fui selecionado e não recebi um e-mail. Fui selecionado, o e-mail caiu no spam. Fui selecionado, eu não vi o Diário Oficial. Eu não sei olhar o Diário Oficial. Tem muita gente que não sabe fazer consulta no Diário Oficial, né? Então, isso tudo é uma coisa que o Estado absolutamente se isenta de responsabilidade, né? E aqui ele dá os canais de comunicação, ó. Então, isso é uma coisa que eu vejo em muito grupo que a gente participa, muitas vezes as pessoas, mas o que eu faço com tal coisa? Como é que eu faço tal coisa? Como é que eu faço? Às vezes você fala, você já perguntou, e às vezes vem alguma... o grupo facilita para quem tem experiência ajudar e já dá a resposta rápida, mas às vezes vem umas cabeludas, assim, que já aconteceu de vir uma pergunta que ninguém ali sabia. A pergunta é uma pergunta diversa do hábito que a gente tem. Aí você fala, você já mandou um e-mail perguntando? Né? Ou manda um e-mail perguntando, e depois que você souber a resposta, traz para a gente. Então, os editais, eles trazem canais de comunicação já na hora da inscrição. Né? Então, se eu não sei se tal coisa é isso ou aquilo, pergunta. Eles têm um prazo e eles respondem, e eles têm que responder, né? Ó, serão respondidas dúvidas enviadas até 48 horas antes do último dia de inscrição. Então, até 2 dias antes do prazo, eles dizem que respondem. E aí, aqui eles dizem que mais tem. E tem algo que é importantíssimo, gente, que é esse cronograma do edital, que não é o cronograma do projeto. Esse cronograma do edital dá um parâmetro que eu considero muito importante para a gente, que é a gente entender tudo isso, todas essas etapas, elas existem porque elas fazem parte do processo de licitação. Aquela lei de licitação, e mesmo o marco regulatório da sociedade civil, a MIROSC ou a 866, que são as principais que regulam tudo que a gente faz, elas trazem para a gente estas obrigatoriedades para o projeto ser considerado amplo e restrito, idôneo e de ampla participação a qualquer interessado. Em princípio, a ideia é essa, é para este fim, que tem todas essas etapas. Então, você tem o projeto, a partir do momento em que o projeto é publicado no Diário Oficial, você tem o prazo de inscrição, aí sai a lista de inscritos. Aí começa, né? Gente, eu estou entre os inscritos. Quando é que eu tenho que mandar os documentos? Para onde eu mando o documento? Já é hora de mandar documento? Né? Não necessariamente. Porque quando sai a lista de inscritos, algum que não foi selecionado, lista de inscritos, desculpa, aí sai depois de um tempo, então são 45 dias para inscrição. Aí mais 45 para seleção. Né? Então, só aqui já foi 1 mês e meio, 90 dias. Aí sai a publicação. O que eu tenho que mandar? O que eu tenho que fazer? Não, calma, você não tem que mandar nada ainda. Você não tem que mandar nada. Porque ainda tem prazo de recurso. Caso alguém que não está selecionado achar injusto, ele entra com recurso para questionar o resultado. Então, ele entra com recurso, aí tem 5 dias de entrada de recurso, tem 7 dias de resposta do recurso, respondeu. Então, tem um grupo de selecionados e suplentes. Vamos analisar a documentação. Que documentação? A documentação que a gente pediu na inscrição. Ainda não é a documentação do contrato. Então, analisa, convoca para... Então, você mandou o anexo de inscrição
não assinado. O anexo está certo, mas faltou assinatura. Eles dão um prazo para você mandar assinado, né? Então, você tem um prazo, então eles convocam para saneamento e dão um prazo para o saneamento. Aí sai a ata da publicação de comissão de documentação. Ó, a documentação está ok. Estes projetos são aqueles que estão com a documentação ok. Aí, se eu fui selecionado lá em cima e excluído na documentação, eu tenho mais um recurso para mais uma vez eu problematizar e questionar e pedir talvez uma solução para o caso. Resposta, aí sai a homologação do resultado final. É aqui que a gente vai mandar documento para fazer contrato. Então, ainda entre a primeira publicação da ata de comissão de análise, da comissão de seleção, e eu ser contratado, eu entrar no processo efetivo de contratação, tem um tempão aqui que está correndo. Gera ansiedade, fica todo mundo querendo, desesperado, quando é que vai entrar, nananã. Aí você recebe um contrato, manda o contrato, e aí que vai para o pagamento. Isso tudo, ele está contando para a gente agora, na hora de inscrição. Dura 6 meses. Então, é fundamental a gente entender que um projeto que abre inscrição, por exemplo, os PROACs, eles normalmente abrem inscrições em junho, julho. Então, eu sei que o recurso só vai entrar em novembro, dezembro. Então, isso faz parte dos acordos que eu vou fazer com a equipe que vai trabalhar. Gente, estamos mandando um projeto agora, em maio, a gente está elaborando, para mandar em junho, para talvez ganhar o dinheiro e receber em dezembro, novembro. Ou seja, é um projeto que a gente vai realizar no que vem, em geral. Né? Em geral, a gente tem que entender que tem esse arco todo acontecendo e muitas vezes o próprio poder público, às vezes, dilata mais esse prazo por atrasos deles. Então, é muito importante, quando a gente fizer combinados com a nossa equipe de trabalho, entender que a gente está fazendo um projeto para um prazo lá na frente. Né? E saber que as pessoas, ao toparem e assinarem o documento de participação, elas estão topando hoje, em maio de 2022, participar de um projeto de criação em janeiro de 2023. Né? A gente tem que ter essa noção e conversar com as pessoas disso. Aí, outra coisa que ele traz, procedimentos do julgamento, como é que acontece, né? As inscrições, o prazo de inscrição, conta toda aquela parte da documentação, explica como funcionam as comissões, como elas são constituídas, como elas se dão, como vai ser a reunião delas, quem não pode fazer parte da comissão. Isso é muito, muito... Não sei se vocês já passaram por isso, gente. A coisa da importância de eu avisar para as pessoas que eu estou considerando elas no meu projeto. Eu já vi muito acontecer de... eu vou mandar um projeto, eu tenho certeza que a Cassi topa trabalhar comigo. Eu não consegui falar com a Cassiane. Ela está viajando, ela está impossibilitada, não deu para a gente conversar. Falei que queria conversar com ela, a gente não achou. Eu vou botar a Cassiane aqui no meu projeto, eu sei que ela vai topar. Eu sei que ela vai concordar, participar. Isso não vai ser um problema. Por melhor que isso seja na nossa relação, eu faço isso e ponho ela no meu projeto. Né? E não falo para ela. Esqueci de contar para ela. Depois vai ver, a Cassiane foi chamada para integrar a comissão desse projeto que eu mandei o projeto com a participação dela. Isso acontece. E aí o que acontece, em geral, é a Cassiane continua na comissão e o meu projeto é jogado fora. Isso acontece bastante, né? Aí tem todo esse processo, você pode recursar, como é que isso se dá.
qual é a plataforma de realização de projeto, qual é a plataforma de recurso, qual é o mecanismo. Hoje, cada vez mais as coisas estão completamente digitais, né? Aí o prazo para mandar documentação e qual é a documentação que a gente precisa mandar para contrato. Agora, já é outra coisa, é uma documentação para contrato. Então, a declaração da conta, o ato do contrato social da empresa ou da MEI, etc. E aí começam o show das certidões, né? Então, outra recomendação que eu dou bastante para as pessoas, que eu acho que é bom alguém cuidar, é, no momento em que sai aquela primeira indicação de que o projeto foi selecionado, entre aquela primeira ata da comissão de avaliação e o momento de mandar o documento de contratação, são quase 2 meses. Às vezes chega com esses prazos de recursos e tudo mais, e às vezes dá 1 mês e meio, 2 meses. Então, quando sai esse item aqui, começa a dar uma olhada nesse negócio. Começa a olhar se as tuas certidões estão em dia, se tem alguma certidão que está negativa, se tem alguma certidão que você precisa falar com o contador, se tem alguma certidão que você não tem, você não tinha olhado isso aqui, você não sabia que você ia precisar dessa certidão, e você não a tem. Você precisa, e é possível tirá-la, é possível tê-la, mas você precisa que um contador te ajude ou qualquer coisa do tipo. Começa a olhar se tuas certidões estão ok ou não, né? Aí aqui você tem os links, aqui no caso eles dão link, ou se não, se você jogar esse nome no Google, e link, muitas vezes, link de certidão, na internet eles mudam, né? A gente recebe, o link não tá, o link que está no edital não está mais funcionando. Por que mudou? Porque o fundo de garantia mudou a barra para ponto, porque certidão trabalhista mudou uma letra. Então, joga esse nome no Google que você vai achar o lugar, né? Se você está com uma empresa, ou no caso de pessoa física, que também pede várias dessas certidões, se você está ok, essas certidões, em geral, todas elas saem online atualmente. Algumas têm prazos de 30 dias, outras têm prazos de 90 dias, outras têm prazos de 180 dias, e no caso do governo do estado, eles têm uma que eles pedem que esse CADIM estadual e a certidão administrativas, que tem que ser do dia do envio. Então, os prazos de duração das certidões, eles variam, mas você já consegue ir administrando e entendendo se você está ok, se você não está ok. Melhor do que na hora, porque quando ele pede lá para mandar os documentos, a gente tem 5 dias para mandar. E se você está com uma certidão negativa por falta de pagamento de um imposto, você corre um sério risco de não conseguir fazer o contrato. Porque até descobrir o imposto, gerar a guia, fazer o pagamento e acontecer a baixa dessa negativa no órgão de controle, você pode perder o edital. Isso, em geral, é uma coisa que o poder público não dá prazo, gente. É bem chato isso. A gente segue aqui com a pessoa física a mesma lógica, a mesma coisa, né? Aí, informações sobre os suplentes, né? Os projetos editais hoje, eles têm trazido os suplentes já na classificação e vão pedindo para os suplentes mandarem toda a documentação até o resultado final. Então, a gente, como suplente, às vezes fica numa expectativa ainda maior, porque eles vão te pedindo os primeiros documentos, porque pode ser que algum convocado não tenha um documento, ele cai e você suba essa situação que alguém colocou hoje, né? Tem 5 selecionados, eu sou o 6º. Então, você tem que ficar ali acompanhando para ver se algum dos 5 vai cair por algum motivo, para aí, se você sobe, então você tem que ficar acompanhando e pode ser frustrado. É da lógica, gente. Infelizmente, é da lógica. Ele fala como é o pagamento, se o pagamento é de uma vez só, se o pagamento é em 2 parcelas. Então, outra coisa importantíssima, edital que paga em parcela. Quando ele paga em parcela, o gestor financeiro, o produtor, a pessoa que está organizando isso, tem que organizar no combinado com as pessoas que vão trabalhar, se elas recebem tudo
ou se elas têm que esperar também terminar o projeto, entregar o relatório final, ele ser aprovado, para o segundo pagamento acontecer, para ela receber uma parte do dinheiro dela. Isso faz parte também do nosso planejamento de projeto. Se eu recebo em 2 parcelas e uma é só quando eu entregar tudo, porque tem alguns editais que fala, você recebe um tanto, faz um tanto, entrega o relatório, você recebe o resto e faz o resto. Beleza. Tem alguns que você recebe um tanto, faz um tanto, entrega relatório, faz o resto, entrega relatório, e aí que você vai receber o resto do dinheiro. Quem é que vai ficar para receber esse resto de dinheiro 2 meses depois da última data de evento do projeto? Isso tem que ser combinado com alguém, né? A gente vai seguindo, eles vão dando essas informações. A secretaria vai acompanhar. Adoro essa. A secretaria acompanhará a execução do projeto por meio de um gestor indicado, nomeado e publicado, com publicação efetuada em diário oficial, o qual atestará a realização do projeto, podendo solicitar informações a qualquer momento. Vocês já tiveram um projeto com acompanhamento presencial, gente, de gestor público? É super raro, né? É super raro. A gente tem uma relação mais próxima do que deveria ser, né? Talvez devesse ser, podia ser legal. Podia ser um trabalho da Secretaria de Cultura que poderia ser legal se acontecesse. Mas é muito... São por e-mails, né? Você vai indo... Informação fundamental. Não é necessário apresentar todas as notas fiscais na prestação de contas. Mas, durante 5 anos, eles podem me perguntar. Aquela coisa de guardar digital, guardar escaneado. Eu tenho uma responsabilidade por 5 anos de poder ser questionado. Eu mandei lá a planilha de Excel. Gastei R$100 de R$90,32 de Uber para fazer busca do material que eu fui buscar e trazer de volta. Custou R$90. E eu tenho recebido, daqui a 4 anos e meio, daqui a 5 anos, no prazo de 5 anos, a secretaria pode me pedir para ver aquele recibo. E já me aconteceu. Ou a secretaria ou o Tribunal de Contas. Isso acontece. Tá? Divulgação do projeto, que a gente tem obrigação de mencionar o governo do Estado, a Secretaria, o PROAC, que a gente tem que aplicar as hashtags. Esse ano, desde o ano passado, com a Lab teve isso, né? Na divulgação, a gente tem que pôr a hashtag. Na hora que eu publico o negócio na internet, eu tenho que marcar a hashtag do edital, porque, de alguma maneira, quem procura aqui vê tudo que a Secretaria bancou, né? Então, eu tenho que comprovar, e aqui tá, como eu faço para fazer a aprovação do material. Tá? Gente, eu vou parar por aqui. A gente está chegando às 10 horas. Está chegando no finalzinho. É importantíssimo na organização da produção de um projeto que a gente acompanhe esse todo. Eu vou na próxima aula, a minha programação é pegar uma rabeira disso que ficou aqui faltando hoje, assim, para mostrar os anexos que eles apresentam, e a gente vai discutir o orçamento, que é a primeira questão que o Pedro tinha trazido hoje no nosso encontro de manhã, no nosso primeiro momento do encontro, essa questão orçamentária, que aí a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Disso que a gente estava desenhando aqui hoje. Até queria saber se é uma prática de vocês olhar isso desse jeito. Eu tenho a curiosidade de saber, assim, se vocês têm o hábito de ler isso integralmente ou não. Porque dá muito parâmetro e muito nó que acontece na realização da produção, vem da não leitura integral desse negócio.
Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu passo para a gente fechar agradecendo. Pois é, Obrigado. só é a Vivian aqui. Fala, Vi. Para rapidinho, assim, eu fico pensando, assim, sabe, quando você fala alguém do projeto precisa fazer, alguém do projeto precisa fazer, e, assim, é tudo tão pouca gente, sabe, que pouca gente quando não sou eu e mais um, fazendo pelo menos essa parte, né, de fazer toda a leitura antes de inscrever, né, porque aí tem a ficha técnica, mas as pessoas vão entrar depois, né, no decorrer. Mas nessa primeira parte, assim, eu me sinto tão sobrecarregada, eu fico tão cansada, meu Deus do céu. Meus filhos já falam para mim assim, vai começar o PROAC, eles porque é isso, sabe? Você tem que ter atenção em muitas coisas já na inscrição, né? Só para colocar isso, assim, que é muito complexo, né? Enfim. Então, eu falo alguém porque eu sei disso, né? Tem grupos coletivos que às vezes não têm condição de ter uma produção profissional trabalhando junto, ou só vai ter uma produção se ganhar o edital e tiver dinheiro para ter essa pessoa que vai cuidar disso a partir da realização, né? Então eu falo alguém por causa disso, né? Porque às vezes é o próprio artista que está cuidando disso naquela hora. Mas, por exemplo, fazer isso tudo que eu estou colocando é uma das respostas que eu dou quando me fazem aquela pergunta que eu falei que é, no primeiro dia que eu falei assim, o que faz um produtor? Essa é uma das respostas. Aí, assim, eu, Zé Renato, eu cuido desse rolê nos projetos com os artistas com os quais eu trabalho. É isso que o produtor faz. Mas, assim, não dizendo que tem projetos que não tem gente que não quer, tem gente que acha melhor só chamar depois, tem gente que não tem o dinheiro, não quer, mas é isso. O que um produtor faz? O produtor faz exatamente isso. Uma das coisas fundamentais, o produtor é esse que cuida da gestão, da administração, que não necessariamente é o produtor do campo, na hora que o projeto está sendo executado efetivamente, né? Então, é isso que o produtor faz, para mim. Né? O primeiro ponto de entrada do produtor na relação com o artista é um dos principais gargalos que os artistas têm. Né? E aí, Vi, entra numa outra coisa que também é aquilo que eu comentei, assim, como eu trabalho, na minha experiência, com relações longas, de longa duração, eu trabalho com grupos de artistas que eu fico 4, 5, 6 anos ou mais trabalhando, quando tem dinheiro ou quando não tem, quando tem dinheiro está ganhando, quando não tem, está trabalhando junto na prospecção, está trabalhando junto em tentar vender para o Sesc, está trabalhando junto em pensar um espetáculo por vaquinha, está trabalhando junto montando edital, a gente vai cuidando desse entorno, vai cuidando de todo esse entorno. Aquela coisa que eu falei do entorno, né? A gente vai cuidando desse negócio, em parceria com o artista. E por isso que eu acho que é um lugar que é também de criação. Mas a gente, inclusive, pode continuar essa conversa nas próximas aulas, tá, gente? Como paga as contas no período de vacas magras é a grande pergunta fundamental para a gente. Tem várias alternativas, né? Tem algumas alternativas. Tem gente que faz vaquinha para o período de vacas magras, tem gente que manda muito projeto, então sempre está tocando algum, tem gente que trabalha no risco junto, porque, por exemplo, o projeto da Cassi nesse momento não está me pagando nada, a gente está sem nada. Mas eu tenho um outro projeto com a Adri,
E o projeto Quadri está rodando, do projeto Quadri eu tiro algum sustento, e aí, por política, por ideologia, por parceria, eu estou trabalhando junto com a Cassi, porque nem tudo a gente vai ter uma troca financeira, né, gente? Tem uma hora que a gente vai trabalhar com a parceria mesmo. E junto, né? Que é muito mais legal. Você quer falar? Só uma pergunta nesse sentido. Quantos projetos tu mantém, assim, consegue dar conta em paralelo? Gi, quanto mais projeto eu pego, é mais galera que eu ponho para trabalhar junto também. É mais galera que eu chamo de assistentes. Então, não acho... Já tive períodos em que eu tive 8 editais rodando simultaneamente por um período de 6 meses. Um estava vindo para terminar, meses eu tinha 8 projetos acontecendo. O que acontece? Eu chamei um monte de assistente de produção, tanto de produção executiva quanto de produção administrativa. E você vai criando rede com isso. E, dentro do possível, esses produtores também vão dando conta de outras coisas do teu cotidiano de produtor, que você consegue mantê-los, porque você tem espaço para ficar fazendo mais prospecção, mais prospecção, mais prospecção. Escala. E aí acabou o dinheiro. Galera, nesse momento estamos sem. Vamos tocando, quando voltar a ter, tem de novo. É isso. Tá? Obrigada. Alguém quer mais um comentário? Se não, eu devolvo para a Adri. A gente continua segunda-feira, na próxima semana. Beijo, Cassi. Obrigado demais, sempre. Até mais, Adri. Gente, beijo. Acho que por hoje encerramos por aqui. A gente se vê na segunda-feira. Lembrando que na semana que vem, como o Ben colocou o Zé no começo da aula, na semana que vem a nossa aula é só na segunda. Na quarta, o feriado não tem. E aí a gente retoma na outra segunda, tá? Só por uma questão de organização aí de vocês. Mas a gente se vê. Para quem está no laboratório de gestão, já sabe. Um beijo, bom descanso para todo mundo. Obrigada, Zé. Obrigada, Cássio. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.